Pode ir. Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista. É um prazer muito grande estar de volta com você na TV Sete Lagoas. Nosso programa deu uma paradinha durante alguns dias, porque a gente ficou um pouco assustado com aquele coronavírus, né? Que a gente ficou com medo, porque na quarta-feira, que foi o último programa que a gente fez aqui na TV Sete Lagoas, o nosso entrevistado foi o prefeito Wilde Castro. E aí a gente entrou numa espécie de quarentena também, apesar, né, da TV ficar 24 horas no ar, a gente está trabalhando aqui normalmente, mas com um pouco mais de cuidado. E hoje estamos de volta com a nossa sessão de entrevistas e vamos fazer um pouco diferente do que a gente estava fazendo antes. Vamos continuar naquele esquema à distância, né? Por hora a gente continua com o Skype, que tem nos ajudado bastante, mas em breve a gente está lá com uma nova tecnologia que estamos treinando aqui para que dê certo. Mas o Skype também fica legal. Nosso programa hoje será sensacional, muito bom. 2 jovens que estarão participando conosco, 2 jovens aí que promete ajudar muito no futuro de Sete Lagoas, numa mudança, que seja estando, né, com um cargo eletivo ou não, né, eles já vêm ajudando, dando os seus pitacos aí, participando de uma forma ou de outra, mas eu acredito que após as eleições eles poderão, quem sabe, ser efetivados aí, né, com o voto do povo e, quem sabe, ajudar mais na prática. Meus convidados, André de Barros, né, está sempre conosco aqui na TV Sete Lagoas, deu uma sumidinha, mas está aí sempre presente na rede social, sempre presente na cidade. Ele também é pré-candidato, a gente não sabe ao que ele é pré-candidato, ele vai falar para a gente. E também a Marília Couto, que esteve conosco aqui há um tempo, né, há uns 2, 3 meses por aí, dando uma entrevista muito boa, encantando vários dos nossos telespectadores aí com o seu conhecimento. Ela que, além de advogada, é pedagoga também, faz um monte de coisa. Só não é como é que fala? Da polícia, né? Porque mais um pouquinho ela vira uma baita de uma delegada também. Mas ela está presente conosco aqui hoje também no nosso programa e vamos falar um pouco sobre a filiação dela nesse partido aí que o André vai nos contar e também na possibilidade dela vir aí como uma pré-candidata nas próximas eleições, se isso pode acontecer ou não. André, você me dá licença, eu vou cumprimentar primeiro a Marília, porque, né, por educação, as mulheres sempre vêm primeiro. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Santiago. Primeira coisa que eu tenho que agradecer ao jovem, né? Os 2 jovens, André, né? Realmente aí a gente começa bem o dia, a gente começa bem a semana com um elogio desse. Obrigada, esse é o adjetivo, né? E a qualidade que a gente mais busca ressaltar hoje em dia. Mas obrigada. É um prazer estar de volta aqui, tá? No seu espaço, no seu programa. Com imensa satisfação e tranquilidade que a gente recebe esse convite. Que bom. E o André sempre em contato conosco, e a gente conversou há alguns dias, acabou que a entrevista que a gente faria antes foi, né, protelada justamente por aquilo que eu disse aqui, mas o André ficou lá na expectativa e a gente já está aí pronto para falar um monte de coisa importante para essa próxima eleição, né, André? Que bom que você está conosco novamente. Olá, Santiago, o prazer é todo meu, imenso prazer estar aqui, né, no grupo TV Sete Lagoas, através das redes sociais, do Skype, muito bacana. Marília disse bem, né, o comentário seu trazendo para mim e para ela essa juventude, eu sei que isso é uma estratégia de quem entrevista, porque nos faz sentir confortável, já você vem com aquelas perguntas mais escabrosas, né? E para mim é um prazer. Santiago, eu só quero fazer aqui uma pequena pontuação. Você sabe que o meu nome é André Wilson de Barros Longo, né? E no início da minha trajetória eu sempre usei aí o nome Barros, mas já de um bom tempo para cá, inclusive da última campanha extemporânea, o pessoal tem me conhecido aí nas redes sociais, na mídia, né, no meu ir e vir como André Longo, e aí me deixa mais confortável. É porque você tem uma história longa,
Entendeu? Então, ô André, mas pela idade, eu vou revelar a minha idade aqui, eu tenho 52 anos, né? E cada dia que passa eu me sinto mais jovem, entendeu? Então essa coisa do jovem me contagia, porque eu não me deixo abater, né, por aqueles probleminhas que vêm aparecendo no corpo aos pouquinhos, né? Sempre mantendo, nem que seja uma caminhada, alguma coisa. Às vezes até fazer uma faxina eu consigo fazer para me exercitar, entendeu? Porque a gente não pode parar, né? O corpo, quando para, ele parece que envelhecendo mais rápido. Então, a gente que movimenta muito, a Marília mesmo eu vejo lá na rede social, ela também faz várias atividades, nem que seja em casa, né, na rua, mas está sempre movimentando, né, Marília? Não pode parar, não, né? É muito importante, não é só, muitas vezes as pessoas acham que é por uma questão estética, e muito antes de ser por uma questão estética, é por uma questão de saúde mesmo, né? Eu acredito que a saúde está nos bons hábitos, sejam eles, né, hábitos físicos, alimentares, e mentais mesmo, né, de relaxamento, de meditação. Eu acho que a gente pode encontrar aí, né, principalmente nesse momento de ansiedade que nós todos estamos vivendo, né, de isolamento dentro de casa, eu acho que é imprescindível. Isso aí. Falando dessa movimentação toda, um grande movimento aí nos meses anteriores, o fechamento das filiações dos partidos. Como é que ficou o seu partido, André? Você trabalhou muito aí junto com a sua equipe, e parece que vocês montaram aí um exército, né? São principalmente soldados de frente aí para disputar as eleições, com uma turma muito boa, né? É Patriotas o partido? Santiago, nosso partido é o Cidadania. Nós recebemos, Cidadania, no meio do ano passado, um convite do deputado João Vitor Xavier, presidente estadual do partido, e ele nos deu a liberdade, né? E nos forneceu essa casa para que a gente pudesse habitar aí o Cidadania com muita honra. É um partido que tem se destacado aí na política nacional pelo seu equilíbrio, né? Nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. E nós trabalhamos do meio do ano para cá, né, com o fortalecimento desse grupo, boa parte oriundo do PSL, e agora já na reta final a gente teve a grata satisfação, né, de receber nos nossos quadros Marília Couto, juntamente com alguns outros integrantes do Novo. Quero destacar aqui duas figuras extremamente queridas, né, que é o Felipe e também a Heloísa Frois. Então essa turma veio aqui reforçar, né, esse time, um grupo de pessoas que na realidade tem como objetivo maior o bem de Sete Lagoas. Que bom, né? Você sabe qual que é o slogan da TV Sete Lagoas? Eu não sei, mas certamente é uma televisão que exerce cidadania, né, Santiago? TV Sete Lagoas, canal 8, canal da cidadania. Pois bem, estamos em casa. Que bom, né? Pois é. Como é que foi a sua história lá, Marília? Esse convite seu, porque você estava no Novo, né? O Novo, parece que muita gente saiu. Então, Santiago, a questão do Novo, ela é bem pontual. Na verdade, o Partido Novo tem um estatuto, né, peculiar, extremamente rígido também, e que traz aí algumas regras diferenciadas dos demais partidos políticos. E uma das regras aí previstas no estatuto é que nenhuma cidade com menos de 300 mil habitantes poderia participar das eleições de 2020. Menos Araxá, né? No início, criou-se uma expectativa de que essa regra seria flexibilizada, e infelizmente ela não foi. E então o Novo decidiu, né, apenas liberar a possibilidade de participação para algumas cidades que o partido chama de cidades apostas. Não poderia estar de fora, né, a cidade de Araxá, que é a cidade do mandatário mais importante hoje do partido, que é o governador Romeu Zema, né, onde o Novo tem uma aceitação de mais de 90%, e também algumas
também a cidade de Poços de Caldas, se não me falhe engano, a cidade de Poços de Caldas também foi liberada. No restante, apenas as cidades acima de 300 mil habitantes. É válido lembrar que essa regra não é apenas no estado de Minas Gerais, é uma regra que está sendo cumprida em todo o território, né, nacional, né, em todos os estados. Também em outros estados com cidades apostas. Enfim, seguindo aí, né, o cumprimento, o estatuto do partido, então, nós nos vimos impedidos de participar do pleito de 2020. Nós costumamos dizer, Santiago, na verdade, que o Partido Novo e o próprio partido, ele é muito tranquilo em relação a isso, que o partido é um partido de ideias, e não é um partido de pessoas. Então, a ideologia, os princípios pregados pelo Partido Novo podem ser empregados, né, na verdade, através de outras siglas também, que nesse momento viabilize a participação, né, das pessoas que têm essa ideologia, essa bandeira e que querem fazer diferente, renovar esse espaço político. E dessa forma, né, nós temos uma estruturação, o Partido Novo tem uma estruturação mínima aqui, mas que não permite participar, e nós chegamos à conclusão, no pensamento conjunto, que aqueles que já estavam trabalhando e aqueles que tinham mesmo o propósito de estar se candidatando, que procurasse um outro partido, né, que pudesse viabilizar a participação nessas eleições. Daí surge essa conversa com Cidadania, com André Longo, mas nós tivemos também outros filiados que foram para o PSL, tivemos aí outros filiados que foram para a Rede. Enfim, nessa análise de ideologia, de pessoas e de possibilidades, surgiu aí o convite do André, e que foi, assim, extremamente feliz para uma parte desses filiados do Partido Novo, e que a gente sente bastante à vontade e com bastante segurança e tranquilidade de estar nessa nova sigla. Que bom. Eu sei que você é uma pessoa que defende muito uma mudança bastante radical, não é? Você é uma pessoa que deixou claro isso na nossa entrevista anterior, que você acredita que muita coisa precisa de ser mudada, que você gostaria principalmente de uma mudança 100% nos políticos atuais. Acredito que você está num partido muito bem preparado para esse tipo de mudança. Inclusive, André, você tem pessoas também pensando a mesma coisa, porém, surgiu eu não sei se seria um boato ou que a gente ouve de vez em quando, se seria uma fake news, que você poderia ser, está sendo colocado como pré-candidato a vice-prefeito na chapa com o atual prefeito Luiz de Castro. Isso procede ou não? Tem alguma negociação nesse sentido? Ou o seu partido pretende também lançar um candidato a prefeito? Então, Santiago, eu quero só fazer uma menção, inclusive para demonstrar a força do Cidadania hoje. A professora Marília, ela recebeu inúmeros convites de filiação, né? Ela não está no Cidadania por uma falta de opção, muito pelo contrário, as opções eram as mais variadas, né? Eu sei, me permita, Marília, expor isso, né? Tanto a atual administração procedeu o convite para filiação partidária da Marília, né? O deputado estadual de Sete Lagoas também o fez, né? Marília que tem um prestígio político muito grande na nossa cidade, e isso me trouxe muita alegria, né? Mesmo porque na nossa pequenez, na nossa insignificância, a Marília entendendo, e o que ela disse bem, não se tratar apenas de uma questão partidária, de uma sigla partidária, mas sobretudo das ideias, né, que nos são comuns, pela renovação, pela ética na política, por princípios e valores que precisam ser estabelecidos e respeitados na administração pública, é que essa aliança ela tomou, né, essa forma, essa grandeza, e eu tenho certeza que nas eleições desse ano o Cidadania vai contribuir de forma muito positiva,
para a renovação da política na nossa cidade, justamente pelos membros que possui, mas sobre esses membros, pelas ideias que são defendidas pelas pessoas que são filiadas ao Cidadania. Em relação ao convite que você fez menção, ele não existe, né, não é uma possibilidade nem de agora e nem futura, e o Cidadania tem sim a pretensão de disputar as eleições municipais desse ano, também no Executivo. Que bom. E seria chapa pura, né? Aquela chapa só do partido? Então, Santiago, é importante ressaltar que essas conversações, elas têm um tempo adequado de acontecer. Nós gastamos esse primeiro momento, investimos esse primeiro momento na formação desse grupo. É um grupo de mais... O Cidadania hoje ele tem 300 filiados na cidade de Sete Lagoas. E desse grupo recente, né, que se achegou do meio do ano para cá, mais de 35 pessoas, entre pré-candidatos a vereador e também nomes extremamente interessantes, que gozam de muita credibilidade para a disputa do Executivo Municipal. E eu não penso que necessariamente tenha que ser uma chapa por sangue. Eu acho que o Cidadania, respeitando, né, a composição que é pertinente a esse momento, vai estar aberto sim a conversações, né? Mas dentro desse princípio, desses valores que são importantes para a transformação da política em Sete Lagoas. Pode ser uma chapa pura, pode ser uma composição, né, com um nome que seja interessante. A gente, na realidade, está pronto para isso e vamos exercer esse debate necessário para a construção de um projeto, de um grupo que verdadeiramente possa servir Sete Lagoas, tendo em primeiro lugar a cidade, as pessoas da cidade e não um projeto de poder. Vocês se reúnem periodicamente, grupo? Sim, nós temos, na realidade, infelizmente, agora nessa reta, nesses últimos 2 meses, limitados pela situação que nos envolve em decorrência, né, da epidemia existente do Covid-19, mas temos mantido regularmente, né, os nossos contatos, as nossas reuniões, ora através, né, daquilo que as mídias sociais, as redes sociais nos permitem, né, através, por exemplo, do Zoom, como nós estamos fazendo aqui, mas também em algumas reuniões presenciais. E quando essas acontecem, não poderia ser diferente, nós adotamos todos os meios, né, necessários para prevenção, conforme aí orientações médicas. É lógico que os passarinhos voam muito e sempre deixa alguma coisinha com a gente, né? Comenta-se muito na cidade de uma chapa jovem, né? Como eu disse no início do programa, só não sabemos ainda quem seria, né? Porque você veio na última eleição, aquela que acabou não acontecendo, como candidato a prefeito de Sete Lagoas. E a entrada da Marília no seu partido também deu uma cara nova e uma possibilidade nova, até de uma mudança aí no formato. A gente poderia estar hoje aqui no nosso programa com os candidatos a prefeito e a vice de Sete Lagoas, pelo seu partido? Marília prefeito e André vice, ou André prefeito e Marília vice? Então, Santiago, na realidade o Cidadania é um partido de todos nós, né? Ele não me pertence, ele é um partido do qual eu faço parte e tenho o privilégio de presidir a comissão provisória. Eu quero te confidenciar de uma forma pública, né? Porque a gente está aí nas redes sociais. A Marília, quando eu vim candidato nas eleições extemporâneas, na realidade era o meu grande sonho de composição de chapa. Eu já conhecia o trabalho dela como professora, como advogada, como conhecedora, né, do direito de uma forma extremamente profunda. É uma referência hoje a nível de educação na nossa cidade de nível superior, ligada à área de direito. Tem um trabalho extremamente importante, que extravasa as salas de aulas. Talvez você não saiba, talvez sim. Ela desenvolve um projeto direito, né? Falando de direito, não é isso, Marília? Nas escolas públicas. Então, isso é muito importante, alguém que se preocupa com a formação da nossa juventude. Marília na realidade, das portas abertas do governo do estado da nossa cidade. Eu costumo dizer e brincar, né, de forma carinhosa, que é afilhada do nosso governador Zema, em Sete Lagoas. Então, por tudo isso, quando no ano passado
pensando uma composição ideal de chapa, eu já tinha no meu coração de que Marília pudesse compor essa chapa juntamente com, na época, o PSL. Inclusive, conversei com a liderança municipal do partido, verificando essa possibilidade, mas na época, até por aquilo que a Marília colocou, pela rigidez estatutária do Novo e da forma que o partido estava sendo conduzido, essas conversações não avançaram. Mas hoje eu te confesso que, olhando para ela, tendo a Marília nos quadros do Cidadania, eu, na realidade, gostaria muito que ela fosse candidata a prefeita de Sete Lagoas, está mais do que pronta, né, para administrar a nossa cidade. Eu costumo brincar com ela, com outros companheiros do partido, dizendo, olha, Sete Lagoas precisa de cuidado, e ninguém melhor do que uma mulher. Então, Marília seria um nome ideal. No meu caso, Santiago, eu tenho um projeto, na realidade, de uma pré-candidatura à Câmara Municipal, porque nós entendemos também a importância do Legislativo para esse processo de transformação na cidade de Sete Lagoas. E não apenas no nome do André, no nome da Marília, eu gostaria também que você me desse a liberdade de destacar 2 nomes que compõem hoje o nosso partido, dentre outros, que seriam nomes extremamente interessantes. Primeiro, da Heloísa Frois, que é executiva hoje na ACI, né, uma pessoa de um conhecimento extremamente extraordinário do tocante às empresas da nossa cidade. O conhecimento da Heloísa é um conhecimento extremamente interessante e certamente, se não como prefeita, mas dentro de uma administração séria, a Heloísa teria lugar, né, dentro de uma secretaria. Isso é assim, quem quer administrar bem deveria realmente querer contar com ela. E nós fomos agraciados agora com a chegada do Coronel Peçanha. O Coronel Peçanha foi capitão de artilharia aqui em Sete Lagoas nos anos de 90 a 97, tem residência estabelecida aqui desde então, seus filhos são naturais daqui, e depois da passagem pelo 4º GAI, esteve no Rio de Janeiro, esteve em Porto Alegre, esteve em Brasília, agora por último, Estado-Maior das Forças Armadas, participou de missões no exterior, na Colômbia, uma pessoa que tem uma formação fantástica na área de engenharia, na área de política do Exército e também na área administrativa. É um nome extremamente interessante, com o qual também nós contamos dentro desse amplo debate de construção daquilo que o Cidadania tem para apresentar nas eleições desse ano. Mas e no partido em si, como que o nome da Marília, da Marília, eu sempre troco, com relação aos outros integrantes, né? Ele é um nome bem aprovado ou não? Ô, Santiago e André, me permita fazer uma intervenção aqui rapidinho, antes da resposta do André, só pegando um gancho aí no que ele falou e que é muito importante. Eu agradeço muito a receptividade do Cidadania e sentimos em casa mesmo, um lugar, um espaço onde os nossos propósitos e as nossas ideias, né, elas podem ser acolhidas e desenvolvidas. Mas o mais importante que o André falou é exatamente a riqueza e a diversidade que nós temos hoje de filiados no Cidadania e da qualidade de competências reunidas que nós temos dentro do partido. Inclusive, eu, né, não confesso aqui para vocês que foi, né, decisiva na minha escolha, né, na minha decisão de ir para o Cidadania, de estar ao lado dessas pessoas. Isso faz uma diferença, isso traz uma tranquilidade, uma credibilidade muito grande para todos nós. Né? É interessante, e mais do que isso, encontrar no Cidadania pessoas comuns, né, que estão se interessando pela política, porque, Santiago, quando eu falo em renovação, quando a gente fala em renovação, a gente fala exatamente desse protagonismo. Enquanto pessoas comuns, pessoas de bem, não se interessarem, né, pelo cenário político e não começarem a realizar nessa esfera, né, é interessante porque as pessoas, elas são excelentes profissionais, né, cada um na sua área, cada um no seu projeto, seja ele um projeto social, seja ele um projeto profissional, mas é através da política que a gente consegue operar as transformações que são necessárias no ambiente da comunidade, no ambiente coletivo. Então, é
é importante que pessoas comuns, de fora da política, desperte esse sentimento de cidadania, né, esse sentimento de participação, de colaboração, porque se você, né, se as pessoas não se dispuserem a ocupar esse espaço, ele será ocupado sempre, né, por o que a gente chama aí de velha política, ele será ocupado sempre por o que nós estamos vivenciando aí ao longo dos anos, né? E eu acredito que se nós não estamos satisfeitos com esse cenário, nós temos que mudar e mudar dessa forma. Então, só falando aí, Heloísa, Felipe, né, o Coronel Peçanha, o André Longo, Marília, me permita só dizer de um outro nome, eu não fiz menção aqui, são cinco nomes que na realidade hoje têm sido conversados dentro do partido. O Guilherme do Direito a Minas, que é um cara jovial, de uma energia fantástica, um cara extraordinário, é uma pessoa de bem, né? Talvez mais novo do que eu, Marília, Peçanha e Heloísa, mas é alguém que certamente vai fazer parte do futuro, do bom futuro político da cidade de Sete Lagoas. O André, mas só complementar a minha fala aqui, que a Marina... Marília. Santiago, Marília. Por que você chama Marília de porque Marília? eu fui filiado na rede, né? Você sabe, da minha história. E aí eu acostumei com o nome da Marinha, foi isso. Então, deixa eu te contar um caso rapidamente, só para descontrair não tem nada a ver, porque hoje eu não sou filiado. Você nunca mais vai esquecer essa história que eu vou te contar. A história é interessante. Eu fui para São João del Rei, melhor dizendo, para Tiradentes com a minha esposa, e nós fomos ali no Booking, procuramos uma pousada e descobrimos a pousada Marília de Dirceu, né? Aí fomos para lá passar o final de semana, muito frio, muito gostoso, isso há cerca de um ano. E aí, tomando um chá da tarde, entra uma senhora, assim, uns 60 anos de idade, e com compras na mão, e eu percebi que ela era talvez a dona da pousada, né? E conversando com ela, ela falou comigo assim, eu perguntei a ela, a senhora que é a dona da pousada? Ela virou para mim e falou assim, sim, sou eu. Aí eu olhei para ela e falei, então a senhora é a dona Marília? Ela falou, não. Eu falei, mas a Marília não é a esposa do Dirceu? Ela olhou no fundo dos meus olhos com aquele pensamento assim, que burro, né? Ele me disse, olha, Marília de Dirceu é uma literatura. Aí, só para descontrair, você nunca mais vai esquecer, né? Essa aí não é a Marília do Dirceu, não, mas é a Marília do Rodrigo Couto. Vou acabar indo lá nessa pousada, que aí eu não esqueço nunca mais. Um abraço. Mas o que eu estava querendo dizer aqui eu acredito que vocês tenham mais nomes mesmo, você deve ter lá de 5 a 10 nomes que podem ser candidatos a prefeito e a vice, né? Porque a montagem do partido parece que foi muito bem feita, né? A gente sabe que foi um dos partidos mais bem montados na cidade, e não foi da noite para o dia, né? Foi um tempo longo, e desde antes de você entrar também, já tinha gente trabalhando nisso, né? Eu estou dizendo o seguinte, a Marília está lá também como um dos nomes. A minha pergunta é se existe aceitação do restante, né, das pessoas, porque você está tirando um chapéu para ela, então, né, você está, como se diz, encaminhando ela como candidata, como pré-candidata a prefeito de Sete Lagoas. Eu quero saber do restante, né, os 300 filiados lá do partido, como é que é a visão deles com relação a ela. O partido tem conversado, nós tivemos uma reunião na semana passada, e se dependesse do partido, Marília seria a nossa candidata a prefeito, bem como gostaria de destacar também o nome do Coronel Peçanha, talvez menos ativo na política local, menos conhecido, uma vez que estava em Brasília servindo o Exército Brasileiro, e certamente vai ser figurinha conhecida aqui nos próximos dias, ele que a gente brinca, né, dizendo e chamando de Barack Obama de Sete Lagoas, porque o cara parece demais com o ex-presidente dos Estados Unidos, é um sujeito distinto da mesma forma. Mas eu, inclusive, externei isso na nossa última reunião. Marília, para mim, seria o melhor nome do partido, mas obviamente que isso passa por conversações por parte do partido, existe uma ampla aceitação, uma total aceitação, poderia dizer sem erro, talvez unânime, o nome de Marília
Marília como a melhor opção para esse momento como candidata a prefeito. Mas nós Aqui é Coronel também, o quê? Coronel Peçanha. Peçanha. Depois você vai ter o prazer de entrevistá-lo. Pois é, eu não sou muito de fazer previsões, mas assim, eu sou muito de ler nas entrelinhas, né? Eu acredito que o nosso programa hoje está lançando a dupla Marília e Coronel Peçanha para disputa aí nas próximas eleições. Mas a gente vai falar mais coisas importantes aqui no programa, porque muita coisa me preocupa. A gente sabe da ligação da Marília com o governo de Minas, seria ótimo ela como prefeita, né, porque ia ser uma linha direta com o Romeu Zema. E o Peçanha também, eu acredito que ele deve ter uma ligação muito boa com o atual governo do Jair Bolsonaro. Independente se seja o Bolsonaro ou se seja o Mourão que fosse administrar. Em cima disso, eu queria que você foi um dos grandes defensores da eleição do Bolsonaro, eu queria que você me posicionasse, como é que você está vendo hoje o governo federal com o Bolsonaro, com as coisas que estão acontecendo, se você acha que está certo, que não está, se vai melhorar, se não vai, se vai aguentar a pressão, o que você acha que vai acontecer? Sim, falo isso, Santiago. Deixa eu só concluir aqui. Então, assim, no tocante ao partido, Marília, ela tem um amplo apoio, né? É unânime, né? Essa composição seria Marília, muito não tem jeito não, viu? É você. Mas nós respeitamos a individualidade da Marília. Marília é uma pessoa que quer contribuir. André, vamos fazer uma coisa. Thiago, Marília, você aceitaria ou não, Marília? Marília, não responda, Marília, não é hora de falar sobre isso. Nós temos excelentes nomes. A questão de cidadania, na verdade, eu agradeço aí as falas do André, mas a gente fica até mesmo constrangida diante de nomes tão excepcionais que nós temos dentro do partido. Então, na verdade, a dificuldade nossa não é em definir um ou dois, não, é definir a dificuldade nossa, perdão, corrigindo, a dificuldade nossa é dentro das excelências que nós temos do partido, é de fazer a escolha mais certeira, mais correta e mais produtiva. Eu ainda Marília, mas deixa eu te falar, gosto do André Longo, eu vejo ele como renovação, sim, né? Na verdade, ele colocou apenas o nome à disposição na última eleição, que não se concretizou, né? Então, ainda não teve a oportunidade, né, de como mandatário, né, ele é servidor público, nós sabemos disso, mas não teve ainda a possibilidade de, como mandatário, né, demonstrar aí todo o seu interesse, toda a sua competência na gestão pública. Temos aí um outro nome que eu acho sensacional, que é da Heloísa Frois, né? Eu brinco, né? Eu falo com a Heloísa, eu falei assim, Heloísa, você é minha candidata. A Heloísa, ela reúne conhecimento, ela reúne um dinamismo muito grande e técnica, né? Nós precisamos, nesse momento, eu acho que esse momento de renovação, a gente tem buscado um pouquinho mais de emancipação no eleitor, né? E um pouquinho mais de tecnicismo nos representantes, né? Chegou a hora da gente realmente implementar princípios de gestão privada, de ética, na gestão pública, né? Então, não dá para a gente brincar mais com dinheiro público. Eu tenho até mania de falar que o dinheiro público fica parecendo que é de uma terceira pessoa, mas, na verdade, a gente está falando do dinheiro nosso, dos nossos impostos. Então, nós precisamos, sim, né, de pessoas que tenham uma visão técnica, que saiba investir naquilo que vai nos render desenvolvimento, que vai nos render progresso, que vai nos render empregabilidade, uma melhor condição de vida para
para a população de uma forma geral. E então, temos o Coronel Peçanha, né? Então, nós temos a jovialidade aí do pessoal do Direita Minas. Enfim, Santiago, o Cidadania está muito tranquilo em relação à participação nessas eleições de 2020. Não nos falta opções, não falta opção ao partido. Caso ele queira, né, caso seja uma decisão conjunta do partido, está lançando uma chapa, genuína ou não, nós temos como colaborar e nós temos como participar, sem sombra de dúvida, desse processo eleitoral e tentar trazer aí, tentar contribuir para que nós tenhamos, né, os próximos 4 anos de maior lisura, de maior transparência, de maior competência, que nós consigamos, né, fazer aí, implementar políticas públicas baseadas em evidências, baseadas nas necessidades reais de Sete Lagoas. Tudo bem, eu entendo a sua posição, porém, eu sempre, nos programas que eu faço, é uma pergunta que eu faço normalmente para todo mundo, e não assim, não colocando você contra a parede, não. Forçando uma barra. A pergunta muito simples, que eu vou mudar a forma de fazê-la aqui, é o seguinte: se você, como filiado no partido, você colocaria o seu nome à disposição caso o partido optasse por você? Porque tem aquela condição pessoal, Marília. Uma coisa por exemplo, eu hoje sou desfiliado, é uma opção minha. Nas últimas eleições, eu tive um chamado do partido que queria de todo jeito que eu fosse candidato a deputado. Eu sempre falei com eles: olha, gente, eu quero ajudar a política da minha cidade, eu quero ajudar de alguma forma, mas eu não me vejo como candidato. Mas tem que ser você por causa disso e daquilo. Thiago, todos nós colocamos... Eu disse para eles o seguinte: eu participo do partido durante um período, eu ajudo no partido durante um período, mas eu não serei candidato. Por quê? Vou te explicar por quê. Eu tive uma reunião com a minha família, expliquei para ela a situação, expliquei para ela qual que era a minha opinião e peguei a opinião de todos eles, né? E nós decidimos, olha, não, você não vai participar da política como candidato a nada. Então, isso foi uma decisão que eu tive. E eu fiquei durante um tempo filiado no partido, até o momento que eu falei assim: não, agora eu estou desfiliando do partido, porque eu encontrei uma pessoa legal que ia dar continuidade no trabalho que eu estava fazendo. E é nesse sentido que eu estou colocando. Eu não tenho nenhum impedimento pessoal, nem familiar em relação a isso. Eu tenho uma formação política bastante forte, desenvolvida, e ela é respeitada aqui na minha casa. E em relação ao partido, todos nós nos colocamos à disposição, ou para ser mandatários, para disputar a eleição, ou mesmo para atuar nos bastidores. Não vai ser dentro do partido uma escolha pessoal, vai ser uma escolha do grupo. Está respondido? Como diz o velho ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, se lá dentro dos 300 a gente tiver 50% mais um, você será a candidata a prefeita. Ou, do contrário, seria outra. Me permita uma coisa. Primeiro, eu quero destacar aqui todo o respeito e carinho que eu tenho pela sua pessoa, né? Eu te considero, sem dúvida, um dos melhores jornalistas da nossa cidade, pela sua imparcialidade, pela sua posição sempre coerente, né? Pelo seu respeito, né, aos seus entrevistados, a sua vida, o seu testemunho de vida. Isso, para mim, assim, te coloca num lugar, assim, privilegiado do meu respeito, das minhas considerações. E você é muito capacitado como jornalista. Só que eu quero destacar aqui que hoje, nessa entrevista, né, dupla minha, Marília, a gente acaba fazendo de você uma bolinha de ping-pong, né? Você joga para um lado, para o outro, Marília sai daqui e a gente cerca dali. Então hoje você está em desvantagem numérica, vai ser difícil você conseguir tirar essa resposta. A resposta já está dada.
A resposta Agora, já está dada. permita. A gente tem que fazer a gente tem que fazer uma avaliação muito forte quando a gente fala de números, né? Eu sempre falo isso. Os números são muito importantes. E no caso, você disse que você tem 300 filiados. Se você tem 300 filiados, dos seus 300 filiados, 50% mais um falar que é a Marília, como ela já se colocou à disposição, ela seria candidata. Então, a resposta está dada. Eu fiquei te devendo uma pergunta, uma resposta anterior, eu vou dá-la agora, mas antes eu queria só destacar. Ouvindo Marília falar, é aquele tipo de voto que você vota arrepiado, você vota assim, desejoso, acreditando. Você não vota por eliminação. Votar em Marília Couto é votar com a consciência que você vai estar elegendo uma candidata extremamente competente, não apenas em fazer, mas na forma da campanha. Não, mas eu estou te falando, é uma questão pessoal, não estou aqui lançando Marília como candidata, mas é uma personalidade, é uma pessoa competente. Se caso candidata, certamente nós faríamos um voto extremamente feliz, ok? E ela faria o elo com Romeu Zema e o Peçanha faria o elo com o Bolsonaro? Eu ia te falar do Peçanha. O Peçanha, você sabe que o Bolsonaro tem um carinho muito grande com o deputado federal Hélio Bolsonaro, né? E ele chama meu negão, né? Aquela amizade construída há muito tempo. E o Peçanha, eu poderia dizer que é o segundo negão da vida do Bolsonaro, pela carreira militar, pelo conhecimento, amigo do vice-presidente general Mourão. Então, é uma pessoa extremamente bem relacionada no governo federal. Agora, pense comigo, se hipoteticamente tivéssemos uma chapa Marília Peçanha, governo federal, governo de Minas, com essa interlocução fácil na cidade de Sete Lagoas, isso seria para lá de muito interessante. Agora, você me perguntou sobre o governo Bolsonaro. Eu quero, de forma rápida, fazer uma análise de 4 governos aqui. O primeiro, o governo de Duílio de Castro, no município de Sete Lagoas. Tem que se reconhecer, né, o momento em que ele pegou a administração municipal em junho do ano passado, com folha de pagamento em atraso. Eu sempre tenho dito isso, dar a César o que é de César. Administrativamente, conseguiu colocar a cidade nos trilhos, né, do ponto de vista financeiro, folha de pagamento em atraso, 13º, que na realidade eram 2 13º, ele pagou, se não me engano, 8 folhas de pagamento em 6 meses, e agora, recentemente, o pagamento também de parte dos acertos que eram devidos a servidores contratados que não tinham recebido os seus pagamentos, seus acertos, as suas decisões nos anos anteriores. E aí se depara com uma chuva, se depara com uma questão agora de uma epidemia. Então, o que Marília disse, eu quero fazer um link com essa análise minha, não basta fazer o que se faz, é a forma do que se faz. Quando nós falamos da administração, da necessidade de renovação na política de Sete Lagoas, não é apenas na realização. Nós tivemos um ex-prefeito na cidade, não vou citar o nome, e não estou aqui fazendo um link desse ex com o atual, mas o pessoal dizia pela rua assim, fulano rouba, mas faz, né? Então, nós não temos uma análise apenas daquilo que se faz, mas a forma que a administração pública precisa se colocar. Isso é, na realidade, a grande mola que move a cidadania hoje, não apenas em um governo de realizações, mas a forma que essa administração precisa se portar para realizar aquilo que é o seu projeto de governo para uma cidade. Eu quero falar de outras 2 administrações. A mesma epidemia trouxe ao cenário, né, na realidade, 2 revelações muito claras, do governo municipal de Belo Horizonte e do governo estadual do governador Romeu Zema. 2 agentes políticos que, na realidade, foram eleitos como renovação nas 2 últimas eleições, e Minas Gerais hoje contempla, no governo de Romeu Zema, o equilíbrio, ações proativas, um governo que, de frente à epidemia, vem apresentando soluções, e, ao mesmo tempo, a administração municipal de Belo Horizonte, que a única coisa que fez até agora foi abrir 1.900 covas, e na realidade, isso demonstra a diferença existente entre o governo do Estado de Minas Gerais, um governo que apresenta soluções em meio à mesma crise, e um governo que está fadado ao fracasso, que é o da Prefeitura de Belo Horizonte, em decorrência da forma tão politiqueira que vem tratando o atual momento. E falando do governo Bolsonaro, na realidade, eu apoiei e continuo apoiando o governo, vejo como
muito acertado em inúmeras posições do governo. Vejo também que Bolsonaro, ele mesmo, poderia se fazer um favor de, em alguns momentos, gerar tanta polêmica com declarações que são dadas na imprensa. Mas é o jeito dele, foi eleito dessa maneira, as pessoas que o apoiam, apoiam justamente... na realidade, eu vejo isso como uma grande estratégia. Mas, infelizmente, Santiago, para terminar aqui a minha colocação em relação à análise desse governo, eu vejo que existem forças contrárias, sistêmicas, hoje na União e também nos governos estaduais, que, na realidade, por interesses pessoais e políticos, nós temos visto uma grande oposição e, na realidade, fatores que vêm dificultando o governo Bolsonaro. Obviamente que o governo tem a sua parcela, né? Como eu disse aqui nas suas declarações, e muitas vezes acaba gerando e dando campo para a oposição, né, para a imprensa bater, mas na realidade é um governo de grandes realizações e que, se não fosse essa epidemia agora que está comprometendo a economia do país, pelo menos esse é o cenário previsto, o Brasil, o ano de 2020 já seria um ano de grandes avanços na parte econômica e em toda a estruturação do governo federal. O André, o nosso tempo já praticamente se esgotou aqui, já me avisaram aqui, mas para fechar o programa, eu sei que a gente teria várias coisas ainda para falar e o tempo é curto, a gente vai fazer uma outra entrevista em breve, tá? Eu queria que vocês avaliassem, vou fazer para os dois, primeiro você e fecha com a Marília, já que ela começou, né? Se fosse a eleição hoje em Sete Lagoas, o que a gente tem é que não precisava de muitos candidatos, né? Já tem um candidato que está disparado nas pesquisas e ele é o vencedor das eleições, que é o nosso deputado estadual. Para que, então, se movimentar tanto, sendo que todas as pesquisas dão o deputado como eleito? Como conviver com isso, como trabalhar politicamente com isso, sabendo que as pesquisas apontam repetidamente o deputado como vitorioso? Será o prefeito de Sete Lagoas. Santiago, se pesquisa ganhasse a eleição, Bolsonaro não era presidente da República, Romeu Zema não era governador. É verdade. Calil não era prefeito de Belo Horizonte, né, e nem Marília será a Dilma seria senadora de Minas Gerais. Não é? E por aí. A Dilma seria senadora. Na verdade, o que dizer dessas pesquisas, então? Não, na verdade... Nessa pesquisa, Santiago, não foram colocadas as opções, né, ao eleitor ainda. Né? Então, fica... Pode falar, André. Desculpa, Marília, eu ia falar exatamente isso. É uma pesquisa que não traz na sua composição os nomes que, na realidade, estão prontos a disputar essa eleição. É muito cedo para falar sobre isso. Na realidade, eu não quero aqui fazer juízo de valor se a pesquisa foi comprada ou não foi. Eu respeito as pesquisas, mas pesquisa não define a eleição. Toda pesquisa é comprada. Claro, tem que paga para a realização dela, né? Que contratou. Mas, enfim, isso para nós não é um fator orientador. Nós desconsideramos essa pesquisa. O partido terá, em tempo oportuno, uma pesquisa. Tão logo os seus nomes sejam colocados no cenário político, e não apenas o Cidadania, como outros partidos também, que aí estão e estão habilitados a lançarem as suas chapas ao Executivo. E quando isso acontecer, quando as propostas forem lançadas, quando as pessoas conhecerem a história dos candidatos, na realidade, olhando para trás, né, e vendo que muito do que se coloca aí nada mais é do que o mesmo grupo político fragmentado em interesses pessoais, quando esse cenário for elucidado, quando se der luz sobre todo esse cenário, certamente nós teremos, eu não tenho absolutamente dúvida alguma, que as pesquisas mostrarão de forma muito incisiva outros números. Marília, para encerrar, a eleição, você acredita que ela será na data normal ou ela será adiada para dezembro? Santiago, é uma pergunta tão difícil de responder, porque até mesmo o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Congresso Nacional, eles não chegaram a uma definição em relação a isso. Eu acredito que ela vai ser realizada na data normal. Se um cenário muito confuso, né, vamos colocar dessa forma, vier aí pela frente, eu acredito que no máximo ela seria
passada aí para dezembro, mas nunca unificada em 2022, como é o desejo de alguns parlamentares. Quanto a isso, eu estou muito tranquila. E é o que o André falou, ainda está cedo para a gente estar, né, definindo nomes. Nós temos bastante tempo, inclusive, para que o eleitor de Sete Lagoas, ele amadureça, para que ele reflita, porque a eleição de 2020, ela vai ser um divisor de águas, né? Sete Lagoas, ela não aguenta mais 4 anos do que ela vem vivendo e revivendo, né, durante todo este tempo. Então, mais importante do que os pré-candidatos é o amadurecimento desse eleitor e a vontade dele de fazer diferente. Quando eu falo que no Cidadania, além de excelentes nomes, todos os nomes, eles são inéditos, eles são novos. Nós não temos nenhum mandatário, nem para o legislativo, nenhum que tenha, né, já exercido, né? Sido experimentado, e temos pessoas com trabalhos maravilhosos, né, tanto trabalhos sociais quanto profissionais, imbuídas aí de muita vontade de fazer diferente. Chegou o momento, né? Está na hora do eleitor de Sete Lagoas fazer opção pelo novo, por pessoas que não têm compromisso nem comprometimento com o passado, né, político de Sete Lagoas. Muito bom. Quero... Se me permita, se Sete Lagoas souber exercer a cidadania, certamente vai poder experimentar o novo. Isso aí. Nós queremos agradecer aqui, em nome de toda a equipe, agradecer também a James que está conosco aqui na técnica. Espero que a gente possa fazer mais uma entrevista dessa, talvez possivelmente com mais alguns dias para frente, menos medo desse coronavírus. Quem sabe vocês possam vir aqui no estúdio, mas se não puder, a gente faz também à distância. E o importante é discutir e mostrar para o eleitor quem é quem e como será as eleições. Eu quero agradecer, muito obrigado, Marília, não errei o nome agora, obrigado, André, e que realmente vocês possam fazer um trabalho excepcional aí até as eleições, e a gente vai estar acompanhando de perto aqui para informar, sempre com qualidade e acima de tudo, né, com zero de fake news, tá, gente? A informação mais precisa possível, que é a que a gente dá aqui na TV Sete Lagoas. Muito obrigado a vocês. E na página da Marília, ela lançou um artigo recentemente aí, tratando sobre fake news. Quem quiser conferir, dá uma lida no artigo muito interessante, exatamente em cima do que você falou. Muito bom, porque eu sou um estudioso sobre a fake news, e as grandes campanhas políticas mundiais, elas são feitas em cima da fake news. É uma pena que o nosso mundo está vivendo em cima de tanta mentira e de tanta coisa errada. Santiago, a arma mais destrutiva da democracia hoje é a fake news. E independente aí de projeto político, o André comentou sobre o projeto que eu tenho, que é Falando Direito nas Escolas, ele vai ter uma nova versão a partir de agosto, que é exatamente, né, as visitas, elas continuarão nas escolas públicas, mas com uma temática restrita a fake news. Eu acho que é o mínimo enquanto professor, enquanto comunicador, que é você também, né, é a forma que a gente tem de contribuir, tá, para que a gente consiga realmente destruir, que esse realmente é o maior vírus, né, é o maior vírus destrutivo e letal do nosso país e da nossa democracia. Com certeza. Parabéns, muito obrigado a vocês. A gente segue por aqui com a nossa programação do TV Sete Lagoas. Um abraço para você que nos acompanhou também pela rede social, pelo Sete Lagoas Play. Lembrando que esse programa sempre tem o apoio da 5 Bits, né, a empresa que cuida da nossa internet há mais de 5 anos, e também lembrar que esse programa será veiculado na sexta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite,
na TV Com BR, canal 28 da Sky e da Oi. Um abraço a todos e até o próximo Santiago Entrevista. Valeu!